perna no pincel, ele meio que voa, né? E vai ficar difícil se você quiser fazer uma animação. Braço, não faça com o cotovelo articular, né? Porque vai ficar difícil fazer a animação, fazer macarrãozinho no braço. Aí eu falei para ele uma coisa, na pesquisa que eu fiz, o Walt Disney, quando ele desenhou o Mickey, o primeiro Mickey era preto e branco. Ele tinha um problema, né, um desafio. Se o Mickey passasse a mão na frente do corpo, você não ia ver a mão dele, porque era tudo preto. E ele colocou uma luvinha branca no Mickey, né? Então o Mickey original tem uma luvinha branca para quando passasse a mão na frente do corpo não sumisse, né? Eu falei assim, tudo bem, mas vai ser da mesma cor, né? Vamos colocar uma luvinha, e é pintor, né? Vamos trabalhar com luva. Então a gente vai desenvolvendo o personagem, ele não nasce às vezes completo, né? Então vai desenvolvendo, daí eu tive que desenvolver um amigo para ele, pensei numa paleta de cores, né? Aí vai buscar referência na internet, né? Isso é uma coisa importante fazer, e daí a gente desenvolveu esse personagem, né? Aí, daí para frente é montar frutas, legumes com carinha que a gente queria, pesquisa sempre, né? Olhando na internet o que a gente acha, né? E aí teve o desenvolvimento da ideia, né? Comecei a fazer a história. O meu ilustrador, ele não é um cara que pega a história escrita e imagina a cena. Então, o meu ilustrador, eu tenho que passar para ele quadro por quadro, página a página, o que vai ter de texto e o que eu quero que coloque na página. É como se fosse um storyboard, né? Para mim é a melhor maneira, porque eu digo, eu quero assim, aí ele vai e faz desse jeito, né? E aí eu vou ajustando. Bom, eu vou começar a apresentar, né? Dar um exemplo só, como é que eu faço para passar para o... Eu faço um desenho assim, ó, quadro a quadro. Já vou mostrar esse lado ali. Né? O que eu quero em cada página, qual o diálogo primeiro, né? Quadro a quadro, o que eu quero na imagem, né? Bom, aí surgiu um segundo problema. Quantas páginas deve ter um livro? Aí eu fui na gráfica. Qual é o melhor formato na gráfica? Eu queria fazer mais ou menos assim, ele falou assim, eu queria quadrado, 25 por 25, que eu vi em livraria, isso é outra coisa. Aí ele falou assim, olha, se fizer 25 com a margem de segurança, vai ter que usar um papel grande e vai ficar caro. Se fizer 23 por 23, cabe no papel, né, mais barato, a impressão fica bem mais barata. Então, eu fiz em 23 por 23. Ele falou assim, só que tem que ser múltiplo de 4 páginas. Falei, por quê? Porque vai ter 1, 2, né, 3 e 4. Né, frente e verso, dividido no meio, 4 páginas. Então, vai ter que ser múltiplo de 4. Falei, nossa, se fizer um número diferente disso, né? Aí eu pensei, acabei dividindo para 36 páginas. 36 páginas, né? Daria múltiplo de 4 e mais 4 da capa, daria 40. E a gente tem que tomar cuidado com isso, porque isso encarece. Quanto mais páginas você coloca em corrida, vai encarecendo, né? E tem funcionado bem. Algumas pesquisas dizem que um número legal, dependendo do meu estilo, é 32 páginas, né? E eu estou fazendo com 36. Tem um lance quando você vai fazer para uma idade pequena, menos página, menos texto, mais imagem. Quando você vai fazer para a idade média, 32. Quando você vai fazer para um jovem adulto, né? Aí você já tem que fazer menos imagem, mais texto, e aí você pode fazer mais de 40, de 80 páginas, né? Bom, vou começar a apresentar aqui. Vamos ver o que é isso aqui. Tá. Obrigado. Será que eu tenho que estar? Aí, deu. Vamos voltar. Vamos lá.
Primeiro, então, deixa eu só distribuir para quem chegou agora, quem está sem a costura aqui, ó. Obrigada. Bom dia. Eu tenho na cabeça uma historinha que a gente imagina ou que leu e não achou mais, ou que a gente inventou, porque a memória da gente prega a peça, né? A gente pensa que já viu uma história parecida, mas que não acha mais, né? E isso pode se transformar numa história. É importante que tenha a ver com você, com o seu jeito de ser. O personagem é sempre um espelho de você mesmo, doutor. O Juca Pincel, ele é o que eu sou. Quando eu tinha 8, 9 anos, a minha avó teve um derrame, ela ficou 6 anos de cama e minha mãe fazia eu ir todo dia, ficar 3 horas conversando com ela para alegrar o dia dela, né? Eu ia colorir o mundo dela. E isso passou a ser uma maneira de viver e tal, e que se reflete no personagem, né? De colorir o mundo para ele ficar mais feliz, né? Então, primeira coisa, um insight, depois fazer muita pesquisa na internet, em livrarias, vai procurar livros do jeito que você gosta, né? E pega, veja modelo, veja estilo de ilustração, quantidade de texto, pesquisa, constrói um boneco, né? Faz um protótipo, testa com criança, né? Para depois você fazer. O primeiro protótipo do meu livro, mas sabe perder aqui, né? Eu fiz e imprimi em casa, né? Pequenininho. E aí, se pegar cada página que tem correções, a caneta que eu fiz, para levar para o ilustrador, para ele corrigir o texto, né? E aí vai vendo a passagem, né? Tudo anotando o que... Isso imprimi em casa, impressora comum, com papel brilhante, como eu achava que ia ficar, né? E aí fiz várias anotações. A hora que ficou pronto com o ilustrador, daí eu levei na gráfica, eu fiz um piloto no tamanho normal, né? E daí depois foi para impressão, né? A gente vai falar nisso. Bom, primeiro, você pode construir uma narrativa, você pode construir uma história que você tem na cabeça do menino que tinha medo, e ele enfrentou o medo, e ele ficou corajoso, ajudou o amiguinho. Você pode ter a história sem ter o personagem. Mas, quando você tem uma narrativa pronta, você auxilia na construção do personagem. Você sabe como você vai criar o personagem. Principalmente para personagens humanos. Você vai fazer um menino que tinha medo, né? Depois que você fez a história, você consegue imaginar a carinha do menino, ele com medo, e você desenvolve o personagem em cima da narrativa, né? Já o principal personagem coadjuvantes, né? Também podem ser criados antes, os amiguinhos e tal. Eu criei o amigo do Juca Pincel, o Zeca Paletinha, né? Que é o amiguinho dele. Aliás, a gente vai aprendendo coisas sempre com criança, né? A história é assim, começa aqui, o Juca Pincel e o Zeca Paletinha eram amigos inseparáveis. E durante o desenrolar do livro, eu coloquei o Juca Pincel apresentando as cores dos alimentos. Uma menina falou assim, mas por que ele está sozinho? Eles não eram inseparáveis? Então tem certos detalhes que a criança enxerga, né? Que a gente não enxerga e a gente precisa cuidar disso, né? E você ajusta o personagem de acordo com a história. E se você, no meio da história, imaginar alguma coisa que uma criança de 6 anos não faria, que teria que ter 8, você muda a sua história, você tem que mudar a carinha do personagem também, você ajusta isso, né? Olha lá. Eita. Vamos lá.
foi 2. É. Aí. Vou apanhar aqui. Muda aqui mais. Hã? Acho que é melhor, né? Pode mudar mais. Bom, aí você tem que definir, a hora que você faz um personagem para criança, ele tem que ter um diferencial, alguma coisa que ele seja muito bom ou muito ruim naquilo, ou um superpoder. No meu caso, o Juca Pincel, por exemplo, ele tem um superpoder, ele voa, ele colore tudo, é uma coisa diferente. Se eu não posso fazer uma pessoa, um personagem que é igual sem nenhuma diferença, você não vai identificar, a criança não vai se identificar com esse personagem. Então ele tem que ter uma característica forte. Ou ele é muito corajoso, ou ele é muito medroso, ou ele é muito forte, ou ele é muito fraco, ou ele se dá bem com todo mundo, ou ele não se dá bem com ninguém, né? Você tem que criar, né, alguma coisa diferente, dar um superpoder, que eu falo, né, para esse personagem, tá? Também nos personagens coadjuvantes, eles vão acompanhar essa ideia, né? E você tem que criar um conflito simples. Vamos supor, o menino que morria de medo, na historinha, o que vai ser medo? Ele vai ter que ter um conflito, ele vai ter que ajudar a salvar um amigo, ou um animalzinho, alguma coisa, tem que ter um conflito, um problema, né? E daí você constrói a narrativa em cima desse conflito para depois você ter a ilustração. E aí você define quem vai ilustrar para você. Importante, toda história tem começo, meio e fim. Toda história tem começo, meio e fim. Primeiro você diz quem é a situação, né? Diz qual é o conflito e depois você termina com a solução do conflito. Nunca deixe um livro infantil sem uma solução ambígua, porque a criança não tem capacidade de pode ser isso, pode ser aquilo. Tem que ser bem objetivo. Contextualizar, apresentar o conflito e dar solução no final, tá? Considerar o número de páginas para distribuir a história. Isso que eu fiz aqui. Eu pego minhas 36 páginas, eu falo, a primeira é uma apresentação, a segunda eu vou colocar a ficha catalográfica, depois vou colocar dedicatória e tal, no final eu vou colocar também detalhes e tal, vai me sobrar X páginas, minha história tem que caber em 15 páginas ou 13 páginas. Aí eu ponho o começo e ponho o fim, e aí eu vou ajustando a história no meio, para distribuir a história. Fale. E você acha que um livro para uma criança tem que ter quantas páginas, assim, o máximo? Então, a minha pesquisa, e eu tenho medo dessas pesquisas que jogam na internet, né? Porque a internet tem louco para tudo. Fala o seguinte, que quando você faz um livro de 0 a 3 anos, você deve usar no máximo 15 páginas. Quando você faz de 2 a 5 anos, você pode fazer 32 páginas. Você faz de 6 a 9, 10, você pode ultrapassar até 80 páginas. E depois dos 10, você pode fazer mais que 80 páginas, né? Eu acho o seguinte, você faz um livro pequeno para criança, que a estatística diz que deve ser imagem sem você ter texto, ou no máximo 100 palavras, né? Mas quem vai ler é o pai, né? Quem vai ler é a mãe, e depende do jeito que a pessoa lê. Se ela lê corrido, tem que ser poucas palavras. Mas se é um pai ou uma mãe que lê com calma, explica, deixa a criança pensar, aí cabem mais palavras. Então, tem estatística para isso? Tem. Diz lá, até 3 anos, máximo 100 palavras. De 2 a 5 anos, máximo 400 palavras. Tem estatística para isso, tá? Mas não necessariamente a gente segue, né? Liberdade poética. Bom, sempre múltiplo de 4 páginas e distribuir o texto e as possíveis imagens para você passar para o ilustrador. Por que a gente tem que definir tamanho e formato, né? Eu defini formato quadrado. Quando você vai apresentar
um personagem físico, quando a história é baseada no personagem, você usa o livro vertical, né, um livro compridinho assim. Quando você vai fazer uma jornada, que o seu personagem vai fazer uma jornada, você usa ele deitado, ele é retangular, mas comprido assim, deitado. E quando você vai fazer um instrutivo, educativo, coisa e tal, você usa quadrado. Quando tem uma mensagem, alguma coisa, você usa quadrado. O meu, como vai ter, né, uma educação para alimentação, o formato ideal é o quadrado. Se fosse uma jornada que ele vai, enfrenta animal, enfrenta um monte de coisa e tal, né, teria que ser comprido assim. Funciona melhor, tá? A verdade é que muita gente escreve e faz os seus primeiros livros de uma maneira, sei lá, empírica, em cima de pesquisa, mas essas coisas com o tempo a gente vai entendendo melhor e aprimorando, né? Reservar a página para prefácio ou apresentação. Eu tenho uma página que diz quem é o Juca Pincel, onde ele mora, coisa desse tipo assim. Uma para dedicatória, para ficha catalográfica, uma mais páginas para moral ou intenção do educador, se tiver, mas pode estar no meio da história no final. Vocabulário adequado. Não dá para pôr palavra difícil para criança. Costume não usar palavra com mais de 3 sílabas. Quando a gente começa a usar palavra com mais de 3 sílabas, a gente fala bonito, né? Discurso, quando a pessoa quer parecer que está falando, que é inteligente e tal, ele usa palavras com 4 sílabas, 5 sílabas, né? Aí fica bonito o discurso, só que ninguém entende nada. Criança precisa fazer um diálogo simples, esse que a gente tem no dia a dia, né? Com uma criança. E a fonte, que letra que eu vou usar? Vocês sabem o que é serifa? Serifa é aquela linhazinha embaixo das letras, tipo, tem a letra I, tem um risquinho embaixo, letra M tem risquinho embaixo, né? Aquilo serve para diminuir a distância das letras e deixar mais confortável a leitura. Mas criança, quando está aprendendo a ler, aquilo atrapalha aí muito a criança. Então, pega uma fonte sem serifa, que seja palitinho, né? Maiúscula, de preferência letra maiúscula, porque criança quando aprende a ler, começa com as letras maiúsculas, né? Às vezes a gente vai colocar uma letra de imprensa, uma letra cursiva, dificulta para a criança. Pode ser que o pai leia de boa para a criança, mas para uma criança que está começando a ler, é melhor já fazer no formato palitinho, maiúscula, tá? A serifa, quando você vai fazer um romance, ele emenda as palavras e você vai lendo, aquilo fica confortável e você vai embora. Se você pegar um romance e escrever com letra sem serifa, ele fica de difícil leitura e você é obrigado a ler devagarzinho e parando e prestando atenção naquilo que está escrito no romance. Então você quer que alguém vai escrever um romance que a pessoa pare, pense e tal e leia devagar isso, fonte sem serifa. Vai fazer um romance que a pessoa leia confortável e tal, fonte com serifa. Pode ser a Times New Roman com serifa. Para mim, nos meus livros, eu uso uma que chama Comic Sans. Sans serif, sem serifa. Comic Sans, que é usado em quadrinhos e coisa e tal desse tipo. Roscou aí? Não, foi ótimo. Bom, fonte sem serifa facilita a leitura para crianças e para pessoas com dislexia. E diz uma estatística atual que 10% das pessoas têm dislexia. Imagine uma sala de aula com 30 alunos, que 3 alunos têm dificuldade de leitura, né? E às vezes você fala, eu não consigo ler, não consigo aprender, tem dificuldade de entender a questão da prova, mas a hora que faz uma pergunta oral, a criança sabe tudo. Isso pode ser dislexia. O que é dislexia? A pessoa não consegue ver e entender as letras, né, que estão dizendo alguma coisa ali, não consegue imaginar o conceito, fica tentando ler letra por letra e não consegue pegar. E se você pegar as letras, tiver um padrão, né, de distância, tudo, facilita. Mas se você faz o texto justificado, que fica retinho do lado, as palavras alteram a distância. Então quem tem dislexia
não vai conseguir ler. Então, se você vai fazer um livro para criança, você tem que pensar na inclusão. Não justifica, né, texto para livro de criança. Sempre centralizado, né, mas mantendo a mesma distância entre a letra, a fonte, as palavras, né? Então, usar o texto sem justificar. Evitar grandes contrastes no texto. Quem tem dislexia tem dificuldade de enxergar grandes contrastes. Eu, nos meus primeiros livros, eu errei nisso. Fui aprender depois, que a gente aprende assim mesmo. Os meus textos, ele tem fundo branco com letra em preto. Isso, para quem tem dislexia, é difícil, esse contraste grande de branco e preto. Talvez na caixa de texto tivesse um cinzinha, um fundo cinza, para diminuir o contraste, ele tenha menos dificuldade. Aliás, tem estudo que diz que quando a gente tinha o quadro negro, que chamava, que era verde, com giz, quem tinha dislexia entendia melhor. Agora que inventaram o quadro branco, que escreve com marcador preto, é uma dificuldade enorme para quem tem dislexia. Primeiro, pelo contraste. Segundo, porque o professor, quando escreve, não mantém a mesma distância entre as letras, e que tem dislexia tem dificuldade, tá? A capa tem que chamar a atenção do público-alvo. Quando vocês entram numa livraria, como é que vocês escolhem um livro para uma criança? Capa. Pela capa, né? E o que tem de legal numa capa? Quando você vai ver livro lá, o que você acha legal? O que chama atenção para você? Cores, personagens. Cores, personagens. O nome. O nome. Chama bastante atenção. A hora que você chega. Expressão também. A expressão do rosto. Se foi um livro mais infantil, com bastante expressão, alegre, feliz, para já conseguir entender o contexto do Muito bem, exatamente. Ó, é isso que a gente precisa, ouvir as crianças. Então a capa do livro, ela tem que ter cores, É a primeira coisa, quando você entra e tem uma parede, uma prateleira, você vai procurar aquilo que é mais colorido, você chega primeiro. Se tiver um nome forte, se tiver expressivo, que você já imagina do que seja a história, aquilo lá pode provocar. É que nem um jornal que tem uma manchete, né? Tem uma notícia interessante, mas se a manchete não chamar, você não lê a notícia. Um livro pode ser ótimo, se a capa for ruim, não vende, tá? A capa que eu fiz é bem colorida, mas tem um problema no meu personagem. Todo mundo que vê Juca Pincel pensa que é livro para colorir. É verdade, eu tenho que explicar, né? Depois que eu explico, que ensina como é colorido, né? Aí as pessoas, nossa, tal, né? Então, é uma coisa que talvez eu devesse ter colocado na capa um subtítulo dizendo: aprenda alimentação colorida, ensina as crianças a ter uma alimentação saudável. Deveria ter, só está escrito comendo colorido, não tem, né? Não sei se vocês, todo mundo aqui já passou por fazer uma ficha catalográfica? Uhum. A maioria, né? Quem já escreveu o livro já passou, né? O que a gente que tem aqui, né? Dado do autor, número de página, aquelas coisas, e tem 5 palavras-chave. 5 palavras-chave mais o título do livro. Nessas 5 palavras-chave, quando chega numa biblioteca, a bibliotecária vai registrar essas palavras no computador, e quando você for procurar aquele assunto, o seu livro vai aparecer na relação. Então eu ponho aqui, nutrição, uma das palavras-chave. Então, se a pessoa procurar livros de nutrição, vai achar, vai aparecer. Colocar infantil, livro de literatura infantil, vai procurar lá, vai aparecer. Então, você tem que escolher 5 palavras-chave que facilitem a consulta de uma pessoa que chega na biblioteca e pede um assunto de livro, né? A grande sacada é que o título entra como palavra-chave também. Então, se você coloca um subtítulo, você acrescenta chances do seu livro ser achado. Então, eu coloco aqui, comendo colorido, a aventura de um pincel que aprendeu a comer saudavelmente. Então, se a pessoa procurar saudavelmente, procurar a jornada, aprendizado, coisa e tal, né? Vai aparecer, porque está no subtítulo do livro, tá? Orelha da capa
ou informações, né? Você pode fazer aquele livro com orelha aqui, com dados do autor, ou pode colocar no final, né, informações do autor. Eu acho que isso é importante. Eu costumo fazer pós-fácil. Eu peço para alguém escrever pós-fácil, que as mães, os pais, quando vão comprar um livro para criança, né, olha atrás e aqui tem uma explicação, né, do que é o livro, qual é a finalidade, né? Então esse pós-fácil aqui é uma coisa interessante de pôr. Informações do ISBN atrás, né? Aqui você quando vai tirar um ISBN, qualquer um pode tirar ISBN. Antigamente era só uma editora que podia tirar. Agora autor independente pode entrar lá no CBL lá, fala, se cadastra como autor independente, fala, eu quero um ISBN para um livro meu. Aí, qual é o formato, quantas páginas e coisa e tal, custa 60, 70 reais. Você paga, você recebe o ISBN. Aí fala, se você der mais 30, não sei, eu te dou o código de barra do ISBN, para você colocar no livro, para facilitar a venda de livraria, né? E se quiser fazer a ficha catalográfica e souber as palavras-chave, tal, mais 60 reais eles mandam a ficha catalográfica pronta. Eu pago 60 reais para uma bibliotecária para fazer para mim, porque daí ela fala, melhor colocar essa palavra-chave, melhor colocar aquela, que ela está dentro de uma biblioteca e ela sabe o que pode acontecer mais para as pessoas localizarem o livro, tá? Mas é facinho, você fala assim, eu queria escrever o livro, como é que faz? Vai lá, registra na Biblioteca Nacional lá, tira o ISBN, está feito o livro. Eu vou imprimir, não vou imprimir, vou imprimir 1, 2, 3, está feito, é um livro, registrado na Biblioteca Nacional. Fala assim, meu filho fez um livro, né? Eu queria publicar ele. Tira o ISBN, faz a ficha catalográfica, você está com o livro. Se quiser, você manda numa gráfica para fazer, ou manda para uma editora para formatar, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Bom, estruturar o texto com as imagens, essa é a estatística que eu não confio muito, de 1 a 3 anos, pouco texto, muita ilustração, né? Para o pai ir mostrando para a criança, eu não coloquei número de palavras aqui, de 2 a 5, texto e ilustração equilibrado, e mais que 6 anos, mais texto, menos ilustração, porque a criança gosta de ler a história, tá? Definir layout e final das páginas, né? A gente tem que lembrar que quando eu faço uma imagem, né, eu faço com uma margem de meio centímetro em cima e dos lados, para refilar depois que imprime, para ficar tudo retinho. E se eu colocar desenho muito próximo da margem, vai cortar o desenho, né? Então eu tenho que ver com o ilustrador que ele coloque a imagem, o texto no centro do livro e guarde essa margem de segurança, né? Para você fazer um corte ali, né? E não perder a imagem. Providenciar correção ortográfica. Gente do céu, o que eu vejo de livro com problema de correção ortográfica, principalmente para criança, são coisas assim, absurdas, assustadoras, né? Eu já vi livro de amigo, né? De trazer o livro, eu leio e falar assim, meu Deus do céu, né? Que vergonha no bar, você fala assim, né? Porque a pessoa não passou por uma correção. Quando a gente mesmo faz a correção, a gente passa por cima do erro. E passa. Agora, quando uma outra pessoa olha, fala, opa, principalmente se um professor olhar, o professor acha o errinho lá na hora, fala, opa, aqui tem uma coisinha errada, tá? Providenciar ISBN, ficha catalográfica e fazer uma impressão piloto, que foi o que eu fiz primeiro. Eu fiz em casa, né? Fiz as correções que eu queria no texto, fiz pequenininho na minha impressora. E daí, depois feito isso, levei para o ilustrador, ele fez os ajustes, aí eu fiz uma impressão piloto no tamanho correto, né? Vou dar um exemplo aqui. Esse aqui é do meu último livro. Eu escrevi aqui, ó, primeira versão piloto. Tem um pedaço do livro que eu coloco o personagem explicando para o filho por que a gente escreve da esquerda para a direita.
mas ficou muita informação, ele explicando muito, puta pai chato, desculpa o palavrão. Aí eu pedi para corrigir e coloquei curiosidades do senhor Natan. Daí eu coloquei as curiosidades lá, aí ficou mais redondo o texto, o que ele falou com o filho e o que ele continuou depois, isso daqui não atrapalhou. Então, quando a gente faz a impressão, a gente dá para uma criança ler, a gente já vê se ela larga no meio, a gente já vê se tem alguma pergunta para fazer. E a gente mesmo, né? Se a gente deixar a criança da gente assumir, né? A gente enxerga essas coisas. Tá? Teste o boneco do seu livro com crianças do seu público-alvo. Né? Quantos anos ela tem? 10. Se eu vou escrever um livro para uma criança de 10 anos, eu tenho que dar para ela ler. Ela fala, por que você fez isso? Né? Isso aqui tá legal. E aí você pode fazer um ajuste, porque a gente sozinho não acerta. O que eu lembro da minha infância era um estilo de leitura, né? Era como que era o nome da coleção que tinha? Galume. Não, eu sou mais velho que isso. Caminho Suave a cartilha. Era uma coleção de livro grosso, que nem enciclopédia assim, que tinha muitas histórias, né? Era um texto grande com poucas ilustrações. Se eu fosse usar esse modelo, hoje em dia não funcionaria. Aliás, é fonte da juventude. Aí, hoje em dia as crianças têm uma dificuldade de olhar um livro, porque elas gostam da telinha que é rápida. Aliás, nós adultos também acabamos acostumados com isso aqui. E quando a gente começa a ler um texto e fazer assim, a gente não para, não pensa, não volta, não anota nada, né? Não raciocina. Você não cria na criança um senso crítico. Eu optei por nunca fazer um livro eletrônico, embora muita gente fale assim, se quer ganhar dinheiro com o livro, tem que colocar na Amazon, não sei o que lá, fazer eletrônico. Não vou fazer. Eu não escrevo livro para ganhar dinheiro. Eu escrevo livro porque acho que é uma missão minha, ajudar a resgatar a leitura para a criança, né? Pergunte o que mais gostou e o que menos gostou. Dá medo de fazer isso. A hora que você pergunta para Jesus, o que você não gostou? Eu não gostei do personagem. Aí faça as alterações se achar necessário e imprima um novo boneco e teste novamente. A gente não vai agradar todo mundo. A gente vai ter o segmento que a gente vai agradar, né? Não é toda criança que gosta de uma história de alguém que supera medo, porque ela tem que se identificar com isso, que ela também sente medo de alguma coisa e vai aprender a superar. Agora, se ela nunca sentiu medo de nada, ela vai ler um livro de medo e falar, que bobão esse personagem, né? E não vai se identificar. Agora, para imprimir isso, né? Depois que você fez o seu boneco, experimentou, tirou SLN e tal, você pode fazer o seguinte para imprimir. Você pode escolher entre oferecer a uma editora, então você procura uma editora que escreve livro para criança e fala, eu tenho um livro assim, manda um boneco, alguma coisa assim, ou vai visitar. Pode ser que, né, a editora top fazer isso. O que ela vai fazer? Ela vai imprimir, sei lá, 1.000, 2.000, 3.000, vai distribuir para as livrarias do Brasil todo e você vai ganhar lá tipo R$1 por livro. Então, se você vender 1.000 livros, R$1.000 na conta. Aí o ano inteiro você vende 2.000 livros, R$2.000 no ano. Então dá para viver com isso, né? A outra opção é você ser autônomo. Você pode procurar uma editora que faz parceria, que ela entra com 20% de investimento, você paga, entra com 80% de investimento, ela distribui e ela te dá um retorno maior. Existem livrarias que trabalham com 20-80. Ou você pode fazer uma impressão autônoma, ou por uma editora, ou com um autor independente. Você pode montar tudo, mandar para imprimir, que é o que eu faço, mando imprimir. Depois eu vejo como é que eu vou vender isso aí, participando de feira, indo nas escolas, contar história, né? Participando de prêmios, é assim que faz. Vou colocar assim, ó, se você faz um livro para vender por R$50
e você jogar isso para uma livraria, para uma distribuidora, eles te dão 50% do valor da capa. O resto fica para eles. E às vezes isso não cobre custo. Fala assim, eu queria ter meu livro no Brasil inteiro. Para quê? Por ego, né? Porque dinheiro às vezes é difícil. A não ser que você se torne um autor muito conhecido, você lance vários livros, que você venda muitos livros, e são poucos no Brasil que tem esse retorno, né? Que dá para viver. Então, a gente tem que continuar tendo uma profissão e usar a literatura como, não digo um hobby, né? Não é mas é uma realização que a gente tem, né? Então decidi por uma distribuidora. Eu posso pegar os meus livros e mandar para uma distribuidora em São Paulo, distribui para o Brasil inteiro, fica com 50% para ela e distribui para o Brasil inteiro. Aí ele fala assim, me manda 300 livros, ela manda para o Brasil inteiro. Daí uma livraria lá no Nordeste fala assim, eu vou comprar mais um livro daquele, 2 daquele e tal, eu vou precisar de mais 2 livros do Juca Pincel. A editora liga para mim e fala assim, traz 2 livros aqui em São Paulo, eu vou gastar de frete, né? Então é uma decisão que tem que ser bem pensada. Lançamento, você tem que definir onde você vai lançar. Os meus livros eu lanço na Nobel, né? Porque eles têm já um esquema de contação de história aos sábados e tal, e eu sempre levo alguém para contar. A história, eu não sou contador de história, eu sou escritor de história, é uma diferença, né? Mas você pode optar por lançar no shopping, numa outra livraria, ou num evento como uma feira de livro, né? Você pode fazer o lançamento mais de uma vez. Você pode lançar na livraria e lançar na outra livraria, você pode lançar em São Paulo, em alguma livraria, você pode fazer vários lançamentos, né? Aí você tem que ter uma arte para divulgação. Então você vai ter que fazer uma arte, um convite para Instagram, para Facebook. Hoje em dia, muita gente vê no TikTok, né? E aí tem que se pensar nisso, né? Para viralizar. E Facebook. Tem uma idade. Quem aqui tem Facebook? Eu tenho ainda. Quem tem Instagram? Lá, olha a idade. Jovem tem Instagram. Mais velhos tem Facebook. Quem que compra o livro? Os mais velhos. Mais velho. Então você não pode esquecer do Facebook para divulgar os seus livros, né? Mas como que a criança pede o livro? Pelo Insta. Lança nos dois. Se você conseguir, a propaganda que vai no Insta vai para os mais jovens, para chegar para a mãe e falar, olha, gostei desse livro aqui. E no Face você coloca para os pais, avós, né, para dar de presente, né? Essa usar bem essa mídia aí. Não esquecer de registrar o PDF do livro na Biblioteca Nacional. Você pega depois de pronto, pega o PDF, que é o formato de arquivo lá, né? E manda para a Biblioteca Nacional lá, não tem custo e fica registrado, serve quase como direitos autorais, né? Mas isso está na lei, você deve fazer. Tá? Tem 30 dias do lançamento para fazer esse registro. Decidir pelo registro de patente dos personagens, nomes, título do livro. Vale a pena a gente ter um registro de um nome de personagem, por exemplo, para mim, registrar a Juca Pincel, né? Aí, fala assim, o que acontece se eu não registrar? Alguém pode lançar livros do Juca Pincel usando o nome. E aí pode lançar, como eu não vou distribuir no Brasil nem no mundo inteiro, aí alguém lá manda imprimir milhões de livros, né? E lá na China, qualquer coisa assim, distribui para o mundo inteiro o Juca Pincel e eu que sou dono do Juca Pincel. Então, o Juca Pincel, eu tenho registrado a patente dele. Aí na hora de fazer uma editora, eu coloquei como nome de fantasia, editora Juca Pincel, que é para ninguém também, para não precisar registrar o nome da editora. Quando eu fui vender o meu livro, né, para uma editora, eu fiz o seguinte, era um livro de alimentação, eu falei, quem pode escrever um pós-fácil legal para mim? Eu falei, eu quero a Gabi Capim, que fazia programa de crianças sobre alimentação. E aí eu vi que na Bienal ele ia estar lançando um livro, peguei meus impressos embaixo do braço, fui lá, acabou, eu fui lá me apresentar para ela, mostrei, ela adorou. Aí ela falou assim, eu faço pós-fácil para você. Converso com a minha editora e ele lança o livro. Aí eu fui, peguei o livro, levei para a editora começou a conversar com o conselho, todo mundo aprovou, entrou pandemia, começou a fechar
livraria siciliana, porque ela falou, vamos dar um tempo, e eu fiquei sem editor. Aí eu falei, bom, pelo menos eu vou pegar o pós-fácil, né, da Gabriela lá. Ela caiu, caiu de rosto no chão, quebrou o maxilar. Ela ficou uns 6 meses sem fazer nada. Eu não vou ficar com o livro 6 meses. Eu acabei fazendo um outro pós-fácil e vendendo, né? Então, às vezes a gente tem que, né, arrumar um jeito de realizar um sonho. O meu foi abrir uma editora própria. Os primeiros eu pedi para o amigo tirar o SBN para mim, que eu não sabia. Depois eu abri uma editora e agora eu posso emitir nota fiscal. Fica caro, tem que pagar contador todo mês, tem imposto, tem uma série de coisas, né? Mas depende do que cada um quer, onde quer que cheguem os seus livros, né? Tá bom, então agora nós vamos fazer, deixa eu só ver se eu tenho mais. Antes de fazer o exercício, né, eu quero mostrar o da bruxinha, todas as anotações que eu fiz, o texto e tal, né, impressão, mas eu queria mostrar como que eu desenvolvi o personagem. Eu cheguei pro meu ilustrador, eu falei, eu quero uma bruxinha bonitinha, né, nova. Aí ele desenhou essa bruxinha aqui, ó. Jovenzinha, né? Uma bruxinha com seus 15, 16 anos. Eu falei, eu não quero isso. Eu quero uma bruxinha mais sapeca, assim, né? Aí, tá. Ele fez quase que a mesma, um sapinho, coisa. Eu falei, não, eu quero mais jovem. Daí ele fez essa, ó, que é mais ou menos o que está no meu livro. Então isso é um desenvolvimento. Fale. Por que a bruxinha? Você vai explicar? Por que a bruxinha? Eu vou. Acontece o seguinte, eu estava pensando sobre bullying. Todo mundo já passou por bullying, eu já passei por bullying. E o que eu sofri de bullying conseguiu me dar força para ser o que eu sou hoje. Quando eu tinha meus 10, 11 anos, meu pai não tinha dinheiro para comprar sapato cada vez que aumentava o meu pé. Ele comprava 2 números maior, a gente enchia de jornal, eu ia para a escola e conforme o pé ia crescendo, ia tirando o jornal, né? E eu ficava com aquele pé enorme e um amigo meu me chamou de pé de lanche. Aquilo mexeu comigo, né? E eu comecei a prestar atenção no tamanho do pé das pessoas. Daí eu comecei a pensar na personalidade das pessoas, comecei a analisar a personalidade das pessoas pelo pé, pelo jeito que as pessoas cuidam do pé, né? Se passa esmalte, se está limpinho, se corta a unha, um monte de coisa. Aí eu comecei a estudar corpo humano, gesto, postura, coisa e tal. E eu tenho até um histórico, né? Por que eu sou preocupado em analisar as pessoas? É que minha mãe era gêmea, né? Hoje ela está com 95 anos, minha tia já se foi. Mas quando eu tinha 1, 2 anos assim, a minha mãe ia para o cinema e deixava a minha tia gêmea tomando conta de mim. E eu olhava assim e falava, você não é minha mãe, né? E aí isso, né, me fez desde pequenininho a prestar atenção em pequenos detalhes, jeito de falar, um monte de coisa assim, né? E isso se traduziu, né, no que eu faço hoje. Então eu queria fazer um livro sobre superação de bullying, onde aquilo que foi motivo de bullying fosse motivo de protagonista de mudança. A minha mulher pode não estar aqui, mas ela vai dizer, eu comecei a pensar, um dia eu levantei, sentei na mesa, eu fiz a história inteirinha, em 1 hora. Eu fui fazendo os passos, o que ela fez, tudo, surgiu tudo. Numa hora eu fiz. Teve um ou outro ajuste. A ideia era que a hora que chegasse no final e ela voltasse colorindo o mundo das bruxas, as bruxas falassem assim, cores ou travessuras, e que isso fosse a origem do Halloween. Acontece que eu tinha entrado num colégio
de religião católica, e eles adotaram o Juca Pincel comendo colorido para trabalhos e coisa e tal. Aí eu falei, estou fazendo um livrinho de inclusão com a bruxinha. Falou, se colocar a bruxinha, o padre não vai deixar entrar mais no livro aqui, não. Mas eu vou fazer, e vou fazer por causa de criação no Halloween. Palavra inglesa não entra aqui. Não põe a palavra Halloween, que daí que não entra mesmo. E aí eu tirei, eu só falei, queremos cores, e aí ela coloriu as bruxas. Agora que eu já estou fazendo uma tradução para o inglês, eu estou recuperando isso e estou colocando cores ou travessuras em inglês para dizer que o livro é a origem do Halloween. Mas a gente tem que fazer pequenos ajustes. O da bruxinha foi o mais difícil, porque mexe com muita coisa de como que eu posso dizer assim, de etnia, de raça, de cor, de uma série de coisas. Começa pelo uniforme dela. A roupinha dela, aqui ó, a primeira roupinha dela tinha uma meia-lua e uma estrela. Eu falei para o ilustrador, pelo amor de Deus, tire isso daí, porque é o símbolo dos muçulmanos, lá dos países árabes, coisa e tal. Eles vão achar que é uma provocação. Aí ele pegou a estrela e pôs para fora da lua. Eu falei, piorou, daí vai dizer que é o símbolo desconstruído. Então, detalhes tão pequenos, mas que podem viabilizar. Não sei se vocês conhecem a história da Silvana Rando. Sim, do elefante. Silvana Rando, fantástica, premiada e tal. Um livro dela, ela escreveu assim, que a menina tinha cabelos duros, que precisava cortar com um alicate. E aí como que chama? Essas que fazem internet, influenciadora. Uma influenciadora preta falou que era um absurdo, que era racismo, coisa e tal, falar do cabelo. E isso teve uma repercussão, teve que retirar o livro do Brasil inteiro, de todas as livrarias, por causa disso. Então, uma pessoa com nome, com conhecimento, e não tinha nada, sabe, com um livro que você olha e fala assim, não está agredindo ninguém. Tinha um mas contexto. A gente tem que tomar cuidado com isso. Mas o da bruxinha era uma coisa minha de história. Eu falei, todos os personagens têm um pouco da gente. Você não consegue imaginar uma história de uma coisa que passou com outra pessoa. Como que você vai imaginar o sentimento da outra pessoa? Então todos os livros, né, até romance, tem a ver alguma coisa com quem escreveu. Sempre tem. Eu fiz pesquisa. Fez. Mas tem o seu coraçãozinho ali dentro. Não. Tá? Eu vou fazer um exercício com vocês. Dá tempo tranquilo. Depois que acaba as páginas aí dos slides, esse aí vocês vão ler depois. Aí tem um resuminho, né, das coisas importantes para vocês colocarem no livro, né, para prestar atenção. E na página seguinte tem um lugar aí para você desenhar um personagem, dizer no que ele é diferente ou mágico e fazer um perfil, assim, onde ele vive, tal. Então, eu vou pedir para vocês fazerem, se alguém quiser sentar na mesa lá, leva a cadeira lá, senta, se precisar sentar naquela outra mesona lá, a gente dá um jeito também. E quem precisar de lápis de cor, essas coisas assim, para fazer o desenho, eu tenho.